Então, este componente chamado de amígdala cerebral, possui um papel fundamental na memória chamada medo. Então, veja, o que é o medo? Uma pergunta. O que é o medo? É um sentimento cerebral. Não. Vou ler a frase de novo. A última. Esse é o comportamento chamado amígdala cerebral. Possui um papel fundamental na memória chamada medo. É uma memória. Ok, o medo é uma memória, não é um sentimento. Entenda que eu falei para vocês a diferença da memória, das emoções e do sentimento, ok? Então, o medo é uma memória. Só uma pergunta. Então, por isso que quando nós na igreja tratamos a área da cor interior, nós lidamos com a área do medo na parte cerebral. Claro, porque o que é a cor interior? A cor interior é isso, é inteligência emocional. Só que falado de uma forma diferente. Por quê? Porque você fala, cura interior. Interior o quê? O que eu tenho interiormente para curar? A minha alma? O que é a alma? Psique, aonde se produz os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Ok? Só que dentro de um contexto onde houve alguns extremos, dentro da questão da cura interior, houve uns extremos aí que acabou até, ficando difícil para trabalhar com a cura interior, porque tem pessoas fazendo viagem astral, viagem no passado, hipnotismo, é complicado, Mas vamos seguir o nosso propósito aqui. Então existem dois tipos de medos. São os medos inatos e medos aprendidos, ok? Medos inatos e medos aprendidos. O que é o medo inato? Medo inatos são aqueles que nascemos com eles. Por exemplo, medo de cobra, aranha, medo de cachorro, medo de ficar doente, medo de morrer. Quem é que tem medo de morrer? Eu. Mas como é que você quer ir para o céu? Vai ver Jesus. Tem que morrer. Então, assim, medo de falar em público, tem pessoa que tem medo de altura, pessoa que tem medo de água, de voar, Tem medo de sangue, tem gente que vê sangue, buf, desmaia, São medos que tá aí, Não pode ver um cachorro que, mãe. Esses são medos, Esses medos são agentes protetores e não geram insegurança, pois não são capazes de interferir no sentimento de capacidade individual e são reais e concretos nos riscos oferecidos. Então, o medo de atravessar uma rua, num trânsito, ele me estabelece uma defesa, uma estrutura de defesa, que vai fazer eu olhar o carro, ter atenção na avenida, olhar no farol, para ver se realmente eu posso ir. Então, quando eu sinto o sinal e a minha emoção, ela produz segurança para mim ir, eu vou. Então, se eu não tiver esse tipo de medo, eu vou ser uma pessoa que vou aventurar no meio do trânsito. O carro está para mim, eu estou ali. Não tenho medo do carro, não tenho medo de trânsito. Me sinto Superman, ok? Então, são esses medos que nos fazem pensar antes de agir, de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha, Que nem aquele medo que você sentiu quando você foi pedir a pessoa que você é casado, namora e namoro, Aquele medinho que dá quando você vai na casa falar com os pais, conhecer a família, que é esse tipo de medo, ok? Então, o que nós precisamos entender, esse tipo de medo não é um medo ruim, ele é um medo que te dá segurança, que te faz você raciocinar. Então você vai parar, você vai pensar, vai refletir, ok? Antes de ir, certo? Então o medo surge de um estado de ansiedade. E quando se manifesta, o organismo se prepara para uma possível reação. Há a liberação de determinados hormônios que causam aceleração
dos batimentos cardíacos. Já sentiu aquele tipo de medo que seu coração dispara? Né? Você sente aquele aceleramento no coração, às vezes as mãos soam, te dão um solador, né? Ressecamento dos lábios e contrações musculares involuntárias, né? São os medos, são reações produzidas pelo medo. Medos aprendidos ou medos emocionais? Esse tipo de medo é um sério problema. Medo aprendido, aquilo que nós aprendemos, ou medos emocionais. Vocês sabem que já houve várias pesquisas em laboratórios, onde as pessoas fazem pesquisas com ratos, com macacos, né? Então, já foi feita uma pesquisa uma vez com um rato, onde ele estava preso numa gaiola, e tinha do outro lado da outra gaiola onde tinha um alimento. E o rato tinha que fazer aquele caminho para ir comer. Então, todos os dias, naquele mesmo horário, o cientista vinha e abria a gaiola, ele atravessava e ia lá e comia. Então, ele faz isso por um período de tempo, 20 dias, por exemplo. Sempre na contagem científica, o 21 faz um clique na nossa mente, com mudanças de hábitos. Então, depois, colocou lá dentro da outra gaiola onde estava o alimento que o rato precisava para comer, um gato. E o ratinho foi para comer. Quando chega lá que o gato ataca, né, ele teve medo. E o cientista faz esse processo com o gato também por uma determinada contagem de dias. Depois, o cientista foi e tirou o gato. E no outro dia, no mesmo horário, abriu a gaiola para o rato comer. O rato não foi. Ele limpou a gaiola, tirou todo o cheiro do gato, mas mesmo assim o rato não atravessou para ir comer, porque foi gerado um medo nele. Ele aprendeu a ter medo. Então, mesmo que ele tinha fome, ele não foi comer. Um medo que ele não tinha antes. Por quê? Porque ele foi treinado para isso. Ok? Foi ensinado para isso. Então, esses medos, eles são um grande problema porque eles são criados, ou são medos aprisionados por circunstâncias diversas. Você pega, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que já foi violentada, ela começa a ter medo de ter intimidade com seu companheiro. E às vezes, se ela não tratar isso, não passar por um processo, ela nunca vai conseguir ser uma mulher realizada, ou talvez nem casar, talvez nem conseguir ter um relacionamento conjugal, porque ele gerou nela um medo de homens, gerou nela um medo de ter intimidade, né? Então, Jó 3, 25, ele vai dizer assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Temor vem do hebraico pachat, que quer dizer terror, pavor. Então Jó tinha terror do que poderia acontecer a ele e a sua família. E por causa desse terror que ele tinha, desse pavor que ele tinha uma atitude. Coronavírus e o medo, ou o medo do coronavírus, né? O medo e o coronavírus. Nesse tempo de pandemia, o medo está sendo usado como uma arma para manipular, controlar e forçar o isolamento pessoal. Em alguns casos, o medo ele é tão intenso que provoca ansiedade extrema e até ataques de pânico, impedindo que a pessoa mantenha a sua rotina. Tem pessoas que têm mudado suas rotinas, sua forma de viver, não estão mais vivendo, estão aprisionadas dentro de casa e se tornam escravos das suas emoções. Esse tipo de medo está relacionado a problemas emocionais que precisam de tratamento. No versículo 26 do capítulo 3, Jó vai dizer assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então veja, o 25 ele fala aquilo que ele temia, ele sobreveio. Agora ele fala que ele não teve descanso. O medo dele era tão tenso que ele não tinha descanso.
e nem tinha sossego. Ele não conseguia repousar. E aí veio sobre ele uma perturbação. Essa palavra perturbação vem do hebraico da onde vem a palavra agitação, tumulto, tremor e trepidação. Então tem pessoas que elas ficam, trêmulas de medo. Tem pessoas que elas não dormem. Ela fica tão agitada, tão ansiosa, que ela não dorme. Não consegue dormir. Isso nos leva a um outro nível de medo, que é chamado de fobia. Então, quanto o medo, ele deixa de ser um medo normal, um medo daquele que nós estudamos, um medo que ao qual nós nascemos, medo básico, ele vai a um outro nível, que já é um nível de fobia, né? O medo, ele é prejudicial quando ele se torna uma fobia. Um medo significativo e persistente, excessivo ou irracional na presença ou antecipação de um determinado objeto ou situação. Então veja, esse medo, ele é um medo que ele vem assim, eu levanto na noite para ir no banheiro e de repente eu vejo que passou algo, um vulto, eu fico catatônico ali, fico ali, parado, de medo. E dependendo do nível, eu chego a urinar de medo. Tem pessoas que choram, não conseguem gritar. Ou só dão aquele grito, parece que morreu. Tem pessoas que têm surto de medo tão forte que chega a ter um ataque cardíaco, desmaiar de medo. Estão entendendo ou não? Então nós devemos tratar o medo em todas as suas formas, desde a análise comportamental e também da ótica espiritual. Veja, olha aqui o que vai falar 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É desejo de Deus que nós saiamos bem, principalmente na nossa alma, tenhamos saúde. Olha, em todas as coisas que te tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma fala do psique, de emoções, de sentimento. Estão entendendo? Então Deus quer que nós tenhamos sejamos perfeitos em tudo, sejamos bons, que vamos bem em tudo, no corpo, alma e espírito, e que as nossas emoções vão bem, que nós tenhamos saúde também na alma, saúde emocional, é desejo de Deus, ok? Então é desejo de Deus que o homem vá bem em tudo. Não há nada de errado nas emoções, o mal está em não ter domínio sobre ela. Sentir uma emoção, não há nada de errado. Você sentir raiva em determinado momento, não há errado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. O errado está em pecar por causa da ira, por causa da raiva. Então não há nada de errado em ter uma emoção. O errado está em eu fazer disso um propósito de vida. Você está entendendo? Fazer disso um caminho para que eu trilhe. Então veja bem, nós vamos ter problemas, vamos discutir com pessoas, vamos ter desafetos, nós vamos ter pessoas que vamos contradizer. Nós também vamos contradizer as pessoas. Nem todo o tempo vamos estar todos em concordância. Qual que está o errado? O errado está em quando eu saio do estado da conversação, da discussão, e entro no nível de ataque, no nível da discussão, onde já vai virar briga, confusão, e às vezes até ataques físicos. Não só ataques psicológicos, de conversas, mas também ataques físicos. Onde é que eu tenho que parar? No momento que eu sinto que eu estou indo além, eu tenho que respirar profundo
Me conter. Então qual é o melhor? Se você sente que a pessoa está descontrolada, sai de perto. Dá uns 10, 15 minutos, sai de perto. Agora, somente nós que somos cristãos evangélicos, dormimos virados, somente com cônjuge, não falamos, ficamos de mãozinha aí, Belém, Belém, nunca mais de bem, sabe? Isso se torna até vergonhoso para nós, porque nós temos que ter um nível de maturidade daquilo que nós já estamos vivendo e que nós representamos, e saber conversar, dialogar, resolve problemas. Amém ou não amém? Amém. Lidar com as emoções, saber lidar com isso. Se eu sou uma pessoa sanguínea, que tem um sangue quente, sou uma pessoa explosiva, eu preciso começar a dominar isso, porque senão eu não vou me relacionar com ninguém mais, e eu não posso me relacionar só com as pessoas do meu agrado. Afinal de contas, nós vivemos num mundo, né, que é um mundo relacional, e eu vou lidar com pessoas todos os dias, né, com pessoas que eu gosto e que eu também posso até não gostar. Mas como é que eu posso não gostar de alguém assim? Como que eu posso, sabe? É isso que nós temos que tratar isso, ok? Como é que eu posso não gostar? O Senhor fala assim: como vocês podem dizer que você me ama se você não me vê, se você não ama o teu próximo que está próximo de você? Estão entendendo? E aí tem casais que não se amam, dormem junto, convivem junto e não se amam, e querem ter orações respondidas, querem prosperar, querem que Deus vai abençoar, amados. Não vai. Vai viver uma vida insatisfeita, uma vida sem sentir de realização, de conquista. Por que tem muitos ministérios aprisionados? E essa é uma palavra forte para falar, mas são ministérios aprisionados, não tem outra palavra, eu não consigo encontrar outra agora. Estão entendendo? Por quê? Porque o ministério está aprisionado o fator emocional das pessoas. As pessoas não têm uma atitude de romper com isso, sabe? Aí vamos fazer oração, não, vamos aqui falar de cura interior. Vamos fazer oração de renúncia. Por que você faz uma ministração, quebra de maldição na vida da pessoa, e ela vai para casa ali liberta, quando ela volta, parece igual aquele texto bíblico, voltou com 7 piores, sabe? Voltou, a pessoa não se liberta, continua endemoniada, fazendo as mesmas práticas, cometendo os mesmos pecados. Foi a ministração do pastor que foi fraca? Então assim, eu preciso ter um entendimento, compreender, preciso gerenciar minhas emoções. Eu tenho vontades que eu não posso me dar o luxo de satisfazê-las. Você está entendendo, sim ou não? Paulo fala isso: miserável homem que sou, aquilo que eu quero aquilo que eu desejo, que eu anelo, eu não faço. Então tem coisas que não é para mim, não mais. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Então eu não posso andar satisfazendo os desejos da minha carne, né? Entendendo que a Bíblia fala que o espírito, que a carne e a alma milita contra o espírito. Então são duas forças contra uma, amados. Estão entendendo? A carne tem vontades, a carne tem desejos, e os desejos da carne são enfurecedores, sabe? Quando o homem sente fome, ele é capaz de matar o outro para saciar a fome dele, né? Sabe, o homem ele é capaz, se ele tiver no meio, né, perdido no deserto, no meio do mato, sozinho com outra pessoa, e o outro morrer, ele vai comer o outro. E se ele não comer, se o outro não morrer, é perigoso ele matar. Se ele puder matar primeiro, para poder comer. Quantos tiram aquele filme O Poço aqui? Só o pastor William? Sabe, o ser humano é assim. Por quê? Porque há a satisfação da alma, amados. Sabe, eu tenho que satisfazer a minha vontade, né? Aí eu tenho vontade. E o cara, por causa da vontade dele, ele gera tanto prejuízo para social e para a humanidade. Começar a administrar isso. Está entendendo? Começar a administrar. Na Bíblia, o medo ele é descrito como escravidão em Romanos 8,15, tormento, 1 de João 4,18,
laços. Em Provérbios 29:15, 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então o temor, o medo, seja de qual nível for, em todos os seus níveis, ele é um espírito. Ok? É um espírito. Então, o apóstolo Paulo nos diz fala ao seu amado filho Timóteo, para não dar lugar ao medo e se lembrar do dom. Isso tem a ver com manter o foco no propósito. Paulo fala para Timóteo: ei, lembra do dons que recebeste pela imposição da minha mão. Exercita, ou seja, não liga para as coisas que estão em volta, não dá atenção para o que falam de você. Não é porque você é novo e que os outros falam que você é novo, não olha para isso, olhe para aquilo que você recebeu, aquilo que o Senhor te deu. O que é isso? Foco. Manter o foco é uma poderosa arma para vencer o medo. Manter foco é uma poderosa arma para vencer medo. O foco vai liberar hormônios não inibidores que te levará a superar o medo. Sabe? Então ter foco no que eu vou fazer, no que eu quero fazer. Por exemplo, o pastor Marcos, ele teve um desafio esse ano e ele teve que ter foco para ele concluir. Foi ler a Bíblia em quanto tempo, pastor? 30 dias. Ler a Bíblia toda em 30 dias. E ele estava lendo 40 capítulos? 40 capítulos por dia. Então ele levantava mais cedo, começava a ler, depois ia trabalhar. Quando voltava do serviço, chegava e ia ler de novo. E agora já está na segunda leitura, lendo de novo a Bíblia. Na verdade, eu vou entrar na terceira. Já leu a Bíblia 2 vezes esse ano. Então assim, são desafios, são foco. Mas eu tenho que ter perseverança, estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amor, vocês estão entendendo? Porque se não colocar foco no que eu estou fazendo, vou me distrair. Aí eu vou chegar em casa, não, tem isso para fazer, tem uma mensagem para responder, e foi tomar banho e dormir, não. Então, sabe, li 20 capítulos de manhã, trabalhei o dia todo, cheguei à noite, vou ler mais 20 capítulos antes de dormir. Propósito, foco. Salmos de 42, versículo 5, Davi fala assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Davi está falando com a sua própria alma. Por que está perturbada dentro de mim? Ó minha alma, alma minha, por que está enfurecida, emburaçada, apavorada dentro de mim? Sabe, ou seja, Davi começa a ter uma conversa consigo mesmo. Está entendendo assim ou não? Sim. Aí ele fala: olha, espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Não adianta te perturbar minha alma. Não adianta ficar enfurecida. Acalma-te em Deus. Eu vou adorá-lo. Você está entendendo? Depois você vai estudar esse texto e olha em que momento Davi fala com ele mesmo. Olha para dentro dele. Ele tem um auto-reconhecimento, uma autoconsciência das suas emoções, de quanto ele estava aflito e ansioso. E ele fala: mas por que está abatido? Por que está perturbado? Queridos, sem reconhecer como nós estamos emocionalmente, não conseguiremos vencer doenças emocionais. Não conseguiremos, como a depressão, ansiedade, medo, entre outros. Uma pessoa que não reconhece que ele é um dependente químico, você não vai conseguir tratar. Você vai levar ele para casa de recuperação, às vezes até forçado, ele vai entrar 2, 3 dias e sai de lá. E vai fazendo as mesmas coisas. Ou dentro da casa de recuperação ele vai estar usando as coisas lá dentro. Por quê? Porque o cara não reconheceu que ele é doente, que ele precisa de ajuda, que ele sabe que é dependente químico. E muitos vão dizer: não, a hora que eu quiser parar, eu paro, eu não sou viciado. Seja no álcool, seja na droga. Estão entendendo? Por quê?
E aí você não vai conseguir. Não existe casa de recuperação que vai tratar, por mais cara que seja. Mas quando o cara reconhece, tem um posicionamento, ele nem precisa ir para casa de recuperação, ele precisa apenas de uma ajuda, que você estenda a mão e você o ajude. Está entendendo? Então o processo para a cura é o reconhecimento do estado atual das emoções. Deixar de estar ou ouvir coisas que disparam os gatilhos do medo. Procurar um terapeuta comportamental, né? E buscar a conhecer a Cristo e a sua palavra. É o que vai fazer a diferença. Buscar um terapeuta comportamental, buscar um psicólogo, né? Buscar fazer exercício. O que vai curar a ansiedade, amados, vai trabalhar a ansiedade, é fazer exercícios. Nós somos um povo muito ocioso. Tudo para nós é de carro, pegamos o ônibus na porta, nós reclamamos. Nós pegamos o ônibus na porta de casa, descemos na porta do emprego, quando andamos 5, 10 metros já estamos reclamando, chegamos à noite, já estamos sentados no sofá vendo televisão, somos muito ociosos. Você vai em outras culturas por aí, o pessoal anda léguas, né? Para não falar quilômetros, é léguas para poder adorar, para ir na igreja adorar, para ir trabalhar, né? Então assim, nós precisamos começar a buscar fazer exercícios, alongamento, se alongar, sabe? Buscar uma bolinha, tá amassando, tá dentro do ônibus, vai amassando, praticando leitura para mexer com as conexões sinápticas, mexer, colocar o cérebro para funcionar, pegar quebra-cabeça, vai fazendo ali o caça-palavra, quebra-cabeça, sabe? Começa a mexer com alguma coisa, chega em casa, não tem nada o que fazer, compra uma corda, vai treinar, pular corda, meu irmão. Pega uma bola e fica chutando. Irmão, se tiver parede, o vizinho mora na parede mesmo, não chuta a bola na parede não. Mas se for casa sozinha, chuta na parede lá, vai fazendo. Tem que se exercitar. Tá entendendo? Exercitar não é só quando você vai no banheiro e volta, não, já andei, nossa, fui no banheiro e fiquei cansado. Não pode. Você tá entendendo? Então, aí fica ansioso, ocioso, aí logo vem a depressão. Alô? Encontramos nesse salmo de Davi, Davi falando com a sua própria alma, porque está perturbada, abatida. É preciso sempre olhar para dentro de nós e reconhecermos o nosso estado, reconhecer o nosso estado emocional, qual é a nossa real situação. Então, definição de domínio próprio. Domínio próprio é quando uma pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos, suas emoções. Uma pessoa que às vezes pode fazer passar raiva, a sua vontade é de revidar, é de esganá-lo. Ai, que vontade que eu tenho de esganá-lo. Mas, né? Você tem domínio próprio e se controla. A melhor coisa, amados, é a respiração. Uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é meditação. Meditar na palavra de Deus, meditar, respirar. Agora não, te pego na saída. No cristianismo, temos todas as ferramentas que nós precisamos para superar as limitações e alcançar as nossas metas. Então, Paulo nos fala em Gálatas 5, 23, mansidão, domínio próprio. Como a pastora está falando ali, né, o fruto do Espírito, porque não é frutos, é fruto, viu gente? Não caia no erro de falar frutos, tá? É fruto, um fruto, ok? Fruto do Espírito. Então ele fala sobre a mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, olha aqui Provérbios 16, 32 fala: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Né? Então, nós precisamos começar a olhar para nós.
Por que às vezes, muitas vezes as pessoas chegam nas nossas igrejas e não ficam? Ah, a pessoa não quer nada com Deus. Será que a pessoa não quer nada com Deus? Se ela não quisesse nada com Deus, então por que ela vem na igreja? Ou será que eu não estava pronto emocionalmente para lidar com aquela pessoa, para olhar para ela, né? Será que eu não poderia ter olhado para ela para buscar entender o momento emocional dela e buscar entendê-la? Porque todos nós, quando aceitamos Jesus pela primeira vez, foi por um processo emocional. Choramos, ai, eu quero ver, que coisa linda, ai, 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 né? E levantamos a mão, né? Quando você vai num culto por aí que um começa a falar em língua, o outro já começa, o outro começa. E aí todo mundo quer falar em língua, parece que é aquela coisa, porque entra naquele processo da emoção. Amém ou não amém, amados? Amém. Então nós temos que entender isso e ter a maturidade, o discernimento para buscar a conhecer esses níveis emocionais de cada pessoa, o momento ou o nível emocional que ela se encontra. Então tem pessoas que ela vai chegar na igreja, precisa de mais atenção do que o que está ali já há um tempo. Ou talvez aquele que já está ali um tempo precisa de mais atenção do que aquele que está chegando. Porque às vezes nós colocamos o olho naquele que chegou, não, está vindo um visitante pela primeira vez, queremos abraçar, queremos que ele fique, e esqueço do